tenho falado muito sobre pressão, né? Nós vivemos um tempo que estamos sob pressão, diriam alguns sobre alta pressão. E muitos de nós, inclusive, ou alguns de nós, inclusive, estão vivendo com pressão alta, né? E talvez fruto dessa alta pressão da vida. Todo mundo sabe mais ou menos o que é a pressão alta, né? Ela acontece, a minha ideia não é ter uma explicação aqui médica, para que você possa compreender e falar, agora eu entendi. Isso daí você deve perguntar ao seu médico. Mas a gente sabe que é quando os vasos e as artérias, por onde o sangue, então, circula, obviamente, elas se contraem. E elas fazem, então, com que a pressão do sangue aumente. Então, essa pressão exercida nas artérias, nas paredes das artérias, desses tubinhos que nós temos no nosso organismo para conduzir o sangue, principalmente para entrar no coração e para sair do coração, esses movimentos, essas contrações, então, e que o sangue aumenta a sua pressão nessas paredes, isso é chamado de pressão arterial. E aí, uma pressão arterial, quando ela está alta, e aí acima de 13 por 8,5, é considerada, então, uma pressão que está fora desse normal. Geralmente, para a maioria das pessoas, a pressão normal é 12 por 8. Algumas pessoas têm uma pressão que funciona um pouco mais baixo, né? 11 por 7, e vivem muito bem com isso. Outros funcionam um pouquinho ali, 13 por 8,5, 13 por 9, mas já não está bom. A hipertensão, ela aumenta o esforço realizado pelo coração. E, ao longo do tempo, ela vai danificar essas paredes das artérias. Ela aumenta o risco de quê, então? Ao longo do tempo, aumenta o risco de doenças cardíacas, problemas no coração, problemas nos rins, por causa da pressão alta, risco de AVC, risco de desenvolver arteriosclerose. O que é isso? É a inflamação das artérias, formação dentro da artéria de placa de gordura, de cálcio, de outros elementos nessas paredes internas das artérias do coração. Algumas pessoas, então, vão sofrer um AVC. Essa semana compartilhamos que a irmã Manuela sofreu, quando o médico ele não está tão seguro de um diagnóstico sobre um AVC, muitas vezes a pessoa sai com a informação que teve um princípio de AVC, que é um negócio assim, né? Princípio do... Como é que é? Tá? Ou aconteceu ou não aconteceu? Aí a gente chama assim, um acidente, né, cerebral, uma isquemia de baixas proporções, que não gerou um dano maior, a pessoa passou mal. E, às vezes, as pessoas vão saber. Então, temos um esposo de uma amiga, da Karina, que ele fez um exame essa semana e descobriu que teve foi um AVC, né? Foi um infarto do miocárdio que ele teve, e aí o exame falou que ele teve. E a memória é que um dia ele passou mal numa noite, mas tem gente que assim passa mal e não vai para o hospital porque todo mal-estar é fruto de alguma coisa. Alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa deu errado, você precisa investigar isso. A Manuela, então, investigou e descobriu, então, que teve esse princípio do AVC. Hoje, ela passou mal de novo de manhã. Mas tomou medicação, está melhor, a filha está tratando. Tudo que envolve a sua vida,
que tem uma pressão vai gerar um dano. Tudo no corpo, né? A gente vê a pressão alta, mas tudo que acontece à sua volta com você, que envolve algum tipo de alta pressão, vai gerar grandes dificuldades. Então, a minha pergunta nesta manhã, e o começo dessa reflexão é: que tipo de pressão você está sofrendo? Você está sobre algum tipo de pressão? E aí eu quero mencionar algumas coisas só para que você possa lembrar aí de algumas dessas coisas, talvez tenham a ver com você. Pressão financeira, você sofre? O que você ganha? Quem sofre pressão na área financeira, geralmente o que você ganha não é suficiente para você pagar as suas contas. E esta é uma pressão financeira que vai causar grandes danos. Se você está gastando mais do que você ganha, bendito, e você está fazendo esse valor extra rodar em algum outro tipo de pagamento, como um cartão, alguma coisa assim, e você não tem condições de pagar o valor total do cartão no próximo mês, você está enquadrado nisso. Você está gastando dinheiro que você não tem, você está fazendo contas que não estão dentro daquilo que você está comprometido, alguém se comprometeu em te pagar e você tem certeza de que vai receber. Não podemos fazer contas com dinheiro que a gente não sabe se vai chegar. É bem verdade que tem vezes que alguém prometeu pagar, você fez o serviço. Acontece, Márcio? Márcio está aqui conosco de volta aí para realizar alguns trabalhos aqui no Rio. Dessa vez veio de carro, uma viagem de 3 dias aí. Está aqui, aí a pessoa falou, vem, não, mas eu vou de carro, vem de carro. Não, mas eu vou gastar 1.500 de gasolina só para ir. Pode vir que tem um serviço garantido. Aí o Márcio vai lá, faz o serviço. Acaba o serviço, a pessoa não paga. Porque uma coisa é você estar numa empresa que tem um compromisso, uma lei, outra coisa é você fazer um serviço e a pessoa não paga a você. E você tem as contas e tem tudo. Como é que você resolve? É uma pressão financeira. Ou há uma pressão financeira quando você consegue pagar as contas, mas não consegue pagar mais nada. E você sente uma pressão, porque você queria fazer algo mais, você queria comprar um negócio diferente, você queria ir num lugar diferente, você queria ter aquela experiência, você não pode. Não tem, papai, vamos, não vamos, vamos no parque, não vamos. Vamos ficar, não, vamos na quinta, vamos dar uma volta na quinta, dar uma caminhada ali, que é de graça. Mesmo assim, tem aquela rua que tem um pipoqueiro, você passa pela grama com a criança, não, vamos por aqui, ó. Porque se ele vê o pipoqueiro, ele vai pedir. Ele vai fazer uma pressão. Eu quero, é uma pressão. E para o pai, uma pressão de uma pipoca, bendito, é uma pressão forte. Porque ele não tem dinheiro para dar uma pipoca. Olha como é que fica o coração de alguém. Pressão financeira, pressão do mercado de consumo, que tem a ver com a pressão financeira. O mundo está pressionando você. O mundo está dizendo que você tem que consumir, que você vai ter satisfação e sucesso, que você vai ser conhecido como uma pessoa que está na moda, se você comprar o produto da moda, se você for no restaurante da moda, comer a comida da moda, pressiona você a comprar uma roupa específica, ter o celular, entendeu? Porque todo mundo posta a foto no grupo daquele evento, não posta? E aí, quando você posta a foto lá, a tua foto é toda troncha, porque não dá para enxergar direito, tudo meio embaçado. E aí você olha a foto dos outros, uma foto cheia de qualidade, de efeito, e você fala, eu tenho que trocar esse celular, que vergonha. É uma pressão para você ter o que todo mundo tem, na mesma qualidade. Os jovens que gostam de jogo, todo mundo está jogando, é uma pressão, então, para ele comprar aquele jogo. Para ele, então, comprar um crédito. Todo mundo passou da fase do jogo, mas eu não comprei aquela arma especial, e aí eu não passei de fase, aí ele
pega o cartão de crédito, compra lá na internet, para que ele esteja junto com o pessoal. É a pressão de ter Netflix, porque você tem que assistir os mesmos seriados, só que todo mundo está comentando seriado que não tem na Netflix, só tem na HBO. Aí você vai na HBO e compra o serviço de streaming, ou o canal da HBO lá para a sua televisão. Aí vem outra, mas só tem no Amazon, no Prime, aí você tem que comprar o Amazon Prime. Tem irmão que está falando do quê, pastor? Irmão, não precisa entender o que você não está entendendo, mas quem está entendendo, o que está entendendo, então entenda. Então, você se sente pressionado, como é que eu vou assistir aquilo ali? E aí tem gente que se sente tão pressionada, sabe o que a pessoa faz? Ela baixa um programa da internet que baixa as séries, tudo pirata. Aí alguém falou, tem isso? Isso tem endereço? Me fala qual é. Não, é crime, é errado. Você está roubando o que aquele canal produziu e agora você está assistindo de graça porque você baixou um programa lá. Tem gente que não só baixa o programa, como compra um aparelhinho. Compra um aparelhinho que desbloqueia os sinais e põe na televisão, porque se sente pressionado a ter o que todo mundo tem. E a pressão do mundo é maior do que o seu desejo de honrar a Deus. E aí você sucumbe à pressão. Pressão do mercado de trabalho. Você precisa ser melhor do que o seu concorrente. Você precisa se dedicar mais. Você tem o seu emprego. O patrão fica, preciso de alguém para ficar 1 hora a mais. Você fala, eu não posso. Você está fazendo a sua parte. Aí outro dia, eu preciso de alguém. Eu não posso. Terceiro dia, você fala, eu não posso, ele vai te chamar. Fala, não estou entendendo. Todo mundo aqui está trabalhando, está ajudando e tal. Toda vez você diz que não pode. Mas eu cumpro o meu horário, que está no contrato. Mas não é assim não. Precisa trabalhar mais. Precisa fazer hora extra. Precisa se dedicar mais. A pessoa quer que você se atualize. Você está no mercado de trabalho, se você não se atualizar, alguém vai se atualizar e vai chegar na sua frente. E aí vai abrir uma vaga, a pessoa vai contratar, a pessoa vai chegar, você deveria mexer num programa específico, no Excel, saber fazer planilha, e aí chega alguém que domina o programa. E aí o seu empregador pensa assim, eu estou perdendo tempo com esse funcionário. Ele está aqui há 5 anos, ele não se atualizou. Eu estou perdendo dinheiro. Se eu botar 2 desses daqui, eu vou ter mais clientes. Ele está errado? Ele não está errado. Errado está quem não entendeu como deveria se atualizar, porque o mercado exige isso, aprimoramento, que você vista a camisa da empresa, não é isso? Quer dizer, que você, a empresa, ela não vai, na maioria das vezes, te honrar melhor, mas ela quer que você dê o sangue como se fosse o dono. Pressão da sua família. Pressão da família que diz, seja bom, seja disciplinado, seja um jovem educado, seja bem-humorado. Os pais, a família, o cônjuge, seja respeitador, seja inteligente. Que todo pai quer que o filho seja inteligente, seja obediente, seja organizado, não vai bagunçar a casa, seja responsável. O que eu te dei para fazer é para fazer, seja pontual. Se eu falei para chegar numa hora, tem que chegar na hora. Não só o filho, mas é a esposa, o esposo. Não é isso? Se a gente não chega no horário previsto, a gente dá uma avisada. Tive um problema aqui, vou chegar mais tarde. Não é isso? Amém, irmãos? Tem gente que não avisa nada. Cheio de problema aí. Ajudador. Seja ajudador em casa. Faça a sua parte. Todo mundo tem responsabilidades em casa e cada um tem que fazer a sua parte. Seja saudável. Então, a pressão de ser saudável em casa está sobre quem faz a compra, sobre quem faz a comida e sobre quem come.
Porque se tem comida saudável, por que você está comendo bobeira na rua? Porque você está trazendo biscoitinho recheado, traquinas para casa. Isso vai abençoar a vida de quem, gente? Ouviu, João Pedro? Está fingindo que não estou falando contigo. Contigo, João Pedro. Fica atento. Se você não cuidar dessas pressões que você sofre, também a sua casa vai estar em desarmonia. E se você fizer muita pressão, também a casa vai estar em desarmonia. Seja agradecido na sua casa, seja amoroso. A família diz, seja religioso. A gente está falando das nossas famílias. Estude mais, passe no vestibular. A pressão dos jovens nessa época. Estuda e passa no vestibular. Você não faz nada. Você não trabalha. Você só estuda. Como é que você não consegue passar nesse vestibular? Já é o 4º ano, já é o 5º ano, não vou pagar mais nada, vai trabalhar. Aí desiste. O pai fala, não, vamos desistir. Você não nasceu para a faculdade não, meu filho. Vamos fazer Estácio. Estou brincando, gente. Desculpa. Vamos fazer a particular. É isso que eu quero dizer. Vamos trabalhar para você ter dinheiro, fazer a particular, porque o vestibular é mais fácil, até mesmo que o particular, você faz o vestibular e se tu também não passar, tá ruim para tu. Tá difícil. Aí tu tem que rever esse negócio aí. Porque é difícil, mas não é tanto difícil. Então, a pressão é necessária na família e ela é boa em certa medida. O problema é que a gente está lidando hoje com famílias que oprimem e exercem alta pressão uns com os outros, gerando então um desgaste. A artéria que deveria conduzir sentimentos de afeto, de amor, compreensão, suporte, está conduzindo opressão, está conduzindo palavras que desanimam, palavras que não ajudam a pessoa a produzir, não produzem comunhão. E a pressão dos amigos. Os adultos, diria eu, não sofrem tanto, mas sofrem. Mas os jovens sofrem a pressão dos amigos. Porque agora estão no colégio, estão na faculdade, e aí você tem que ser legal. Você tem que ser moderno, você tem que ser divertido, você tem que ser liberal, você tem que falar do mesmo jeito que eles falam. Você não fala palavrão e acha ruim, que mané, eu não sei mais os nomes que usam hoje, né? Mané não é não, né? Bem, é isso aí, você está por fora, você não está entendendo, você não é da nossa geração, né? Você precisa se misturar com a gente, você precisa parecer com a gente, você precisa se moldar com a gente, para ser aceito no grupo. Há uma pressão para que você repita as mesmas expressões, a mesma linguagem, faça as mesmas coisas, sente com eles nas rodas que eles sentam, fale sobre os assuntos que eles falam. Ora, você não está assistindo esse tipo de programa, você não viu essa cena, você não viu esse vídeo, você não segue essa personalidade, essa celebridade, esse influenciador, não conhece, está por fora, e há uma pressão para que você faça como todo mundo faz. Tem a pressão do mundo, e seus amigos muitas vezes são a boca do mundo na sua vida. O mundo quer que você adote o sistema e os valores dele. O sistema do mundo é custe o que custar, alcance o que você quer. O sistema do mundo diz, vale tudo para se dar bem. Se você não for pego, tudo bem. Então seja esperto para fazer o que precisa fazer sem ser pego, descoberto. O mundo prega ideologias diversas, ideologias contrárias ao ensino da palavra de Deus. O mundo prega que o direito pessoal está acima até do direito à vida.
O direito individual está acima do direito à vida do outro. Não é isso que a questão do aborto lida? O direito de quem está vivo é maior do que o direito de quem ainda não nasceu. Quem protege a vida do feto. Se podemos chegar num tempo em que a lei não fará mais isso. Vidas diferentes, valores diferentes, a pressão da interferência da palavra e da vontade de Deus sobre a sua vida. O mundo diz, não, isso não pode acontecer. Você tem direito a ser feliz, direito a amar, direito a ter prazer. Você não precisa de Deus. Como é que você vai viver para dar alegria a um Deus? Você tem que dar alegria a você mesmo. Seja feliz, viva feliz, porque você não sabe o dia de amanhã. Aproveite ao máximo. Pressão política é o que estamos sofrendo e vamos sofrer. A pressão da divisão. Tem gente que diz, seja da direita, porque crente é da direita. Porque se o crente não for da direita, ele é do inimigo. E vão pregar. Quem é da esquerda não tem que estar na igreja. A igreja não é no lugar da esquerda. Ah, mas tem gente da esquerda que vai falar, não, o evangelho é revolucionário. O evangelho é subversivo. Cristão que entende a missão de Jesus é contra o sistema. E se você pegar duas pessoas muito boas que defendem ideias diferentes, você vai ficar confuso. Você vai descobrir que tem uma agenda aqui que a direita, isso daqui a direita está defendendo. Isso parece, tem a ver com o evangelho. Tem a ver. Mas não é o evangelho. Nenhum partido político é o evangelho. O evangelho é maior do que tudo. Não existe nenhum partido, nós somos o partido cristão. Então tudo que está escrito aqui é o evangelho puro. Mentira. Agora, pode ter uma coisa, 2, 3, 4, que tem a ver com o evangelho, tanto na esquerda quanto na direita. Não acredite nesse jogo do que eles contra nós. Ninguém presta se não é. Porque quem prega isso não tem nada a ver com o evangelho. Deixa eu te falar, nada. Quem prega uma ideia de excluir o próximo, por qual motivo? Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas teriam apedrejado Jesus na primeira oportunidade. Elas estavam com a pedra na mão. Está aí, aqui, foi pega em adultério essa mulher. Essas pessoas estariam com a pedra. Trouxemos ela aqui. Subversiva, pecadora. Nenhum deles um perguntou para o outro, mas cadê o cara? Cadê o cara que estava com ela? Nenhum. Podia chegar pelo menos aqui, o cara saiu correndo, tentando pegar ele, mas não deu. Fugiu, mas a gente sabe quem é ele. O que o Senhor decidir aqui com ela, a gente faz lá com ele. Não. E Jesus vem e dá uma palavra assim, se o pecado dela merece apedrejamento, quem tiver um pecado que não mereça, taca a primeira pedra. Esse pessoal estaria lá. Sabe o que eles iam falar? Iam tacar a pedra. Esse pessoal que está falando que não existe possibilidade de eu aceitar meu irmão quando ele pensa diferente politicamente de mim, eles iam tacar pedra. Depois de tacar pedra na mulher, eles iam tacar pedra em Jesus. Porque quando está pensando diferente deles. Pressão para você ser do nosso time, do nosso lado. Reafirmo que o púlpito da igreja é para pregar a verdade. Nas ideias que concordarem com o evangelho, nós aplaudimos. Nós dizemos, é desse jeito, está certo. E naquilo que for contra, nós dizemos, está errado. Nunca houve, nunca haverá um político que possa ser apoiado 100% e que não erra.
Não existe. Sabe por quê, bendito? Porque existe um justo apenas, Jesus Cristo. Homem, um justo. Os demais, tudo. Pastor, que isso, pastor? Se o senhor fosse aí o presidente do nosso país, eu ia apoiar 100%. E errar. Porque, obviamente, eu ia cometer algum erro. Poucos. Pequenos. Mas ricos. Não ceda à pressão política da guerra. Não ceda à pressão política que diz que você não aceita e não deve aceitar o seu irmão. Se é um assunto que divide você, não converse. Tem gente que é assim. Qual cor que tu gosta? Fala aí, Eurico. Tua cor preferida? Azul. Tu acha que deveria pintar a parede da igreja de azul? Azul clarinho. Ficaria bom? Ficaria. Eu sei que ele gosta de azul. Eu sei que ele quer pintar de azul. Eu detesto azul. Eu não, né? Mas vamos pensar. A pessoa detesta azul. O que eu devo fazer? Assunto, pintura da igreja, eu não vou conversar com o irmão Eurico. O que algumas pessoas fazem? E aí, Eurico, e teu azulzinho? Quer dizer, então, que a igreja agora tu quer que seja azul? Meu irmão, o que nos divide, isso é essencial? Pintar a parede? Não. Então a gente deixa. A gente não participa. Mas às vezes a gente quer a divisão. A gente quer o conflito. Porque a gente quer provar, porque eu não aceito como uma pessoa pode gostar de azul. Que tipo de crente gostaria de azul? Como alguém no seu coração... Porque, gente, aquilo que nós apreciamos, se o outro aprecia diferente, nós ficamos, como é que pode? Irmãos, quem gosta aqui de fígado, aquele fígado acebolado, fritinho, olha aí, dá uma olhada em volta aí. Pode abaixar. Quem detesta fígado, levanta a mão. Aqui. 4. Na minha opinião, 5, 6 pessoas. Na minha opinião, só tem 6 pessoas aqui com um paladar bom, que se uniram a mim, que detesto o fígado, que o cheiro de fígado já me faz sentir mal. Já estou para fazer fígado, vou embora. Aí, se eu for na tua casa, você está aqui, falo, pastor, vamos almoçar lá em casa. Chego na tua casa, tu fala, é fígado. Qual é a tua intenção? Entendeu? Não vai me chamar para comer fígado, bendito. Quando a gente chama alguém para almoçar na nossa casa, o que alguém, que quer agradar faz? Qual é a pergunta que ela faz? O que você gosta de comer? Você tem alguma restrição e tal? É claro, tu não vai chamar alguém também. Tenho sim, eu vou te mandar por e-mail uma listinha. Aí ela manda a lista de coisas, não como isso, não como isso. Se for isso, tem que ser assado, não pode ser cozido. Se for, aí não, né, menino? Aí também não, você é uma pessoa que não pode frequentar a casa dos outros. Marca no restaurante o encontro. Quem quer receber alguém bem, vai conversar sobre coisas que nos unem. A gente quer se aproximar. A gente quer ter comunhão. A pressão política nesse tempo, eu tenho falado sobre isso porque eu quero que você esteja atento. Atento. Não caia nas ciladas que as pessoas vão preparar para você. Queridos, até a eleição vai ter igreja que vai perder gente. Porque elas vão sair, vão para uma outra igreja que tem uma linha política, um púlpito, principalmente um púlpito que seja. E outra coisa, gente como eu, que fala que o púlpito não vai ser usado para direção nenhuma, também vai ser, acusado, tá? Isentão, é um nome que usa, né? Isentão, não está. Porque se você não é a favor do meu pensamento, você é contra, pouco importa o que você pensa. Não vamos cair com isso, nossa igreja não vai cair nessa armadilha. Se depender desse púlpito, se depender
das falas que aqui teremos, nós não vamos cair nessa armadilha. Nós vamos nos manter unidos, fiéis na palavra, cada um com o seu pensamento, respeitando o próximo, votando de acordo com a consciência e com o entendimento da palavra de Deus. Também não se engane. Eu tenho liberdade, faço como eu quiser. Não, você deve cumprir e buscar que a palavra de Deus esteja na sua vida, e a partir da sua vida ela se expresse nas suas escolhas, inclusive nas escolhas que você vai fazer no pleito eleitoral desse ano. Mas uma pressão que todo mundo sofre diariamente é a pressão do pecado. Cantamos uma música que fala, não sei se eu estou lembrando a letra, mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia o pecado vem insistir comigo. Mas a gente fala assim, o pecado vem como se o pecado fosse uma entidade. Eu estou lá vivendo a vida e vem lá, está vindo ele, o pecado está vindo aí. Ele chegou, ele está aqui me chamando para eu ir com ele. Você sabe que não é assim que funciona. Que você e os seus desejos são a brecha para os caminhos do pecado. É você mesmo desejando. É aquilo que você cresceu aprendendo a desejar, que estava fora da vontade de Deus. É aquilo que o mundo aponta como uma possibilidade, e vem o desejo interno de fazer. É o tipo de palavra, é o tipo de comportamento, é o tipo de visão, às vezes, que você tem, que te leva. Então, o pecado, ele arrasta você para que você faça a sua própria vontade. Está em uma luta de vontades. O Espírito querendo que você faça a vontade de Deus e você desejando aquilo que te agrada mais. É o pecado que te chama a se afastar da vontade de Deus, se afastar da verdade de Deus. É o pecado que desgasta o seu amor por Deus. E ainda, bendito, tem a pressão da igreja. Porque a igreja faz pressão. A igreja pressiona você a ser responsável. Pressiona você a cumprir a missão. E olha como a pressão da igreja parece com uma pressão do reino mesmo. Porque são as mesmas coisas. A igreja diz, venha ao culto. Participe das atividades. Venha a EBD. Entre no ministério. Leia a Bíblia. Ore diariamente. Perdoe as pessoas, ame as pessoas, invista financeiramente na igreja, no reino, doe para missões, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, faça discípulos, estude a Bíblia, estude as doutrinas bíblicas, seja santo, seja bom, seja feliz, seja honesto, ajude o carente, sirva seu irmão, ofereça a outra face. Nós estamos sob pressão. O tempo todo você está tentando fazer alguma coisa para atender alguma pressão que está sendo exercida sobre você por alguma dessas vozes. Nem toda a pressão que a igreja faz, apesar de ser certo, é para você nesse momento da sua vida. Até mesmo aquilo que nós falamos em nome de Jesus, que falamos porque a Bíblia nos autoriza a falar, talvez nesse momento você não tenha condições de responder da maneira excelente. Você vai fazer o melhor que você pode. Não é uma opressão. A palavra de Deus nos convida, a caminhada com Jesus é um convite. Existe, é claro, uma exigência para que você possa colher frutos. Porque a nossa caminhada é de plantio e colheita. Fora o plantio e colheita, que é, se eu quero conhecer mais a Deus, eu preciso ler mais a palavra. Eu não vou conseguir conhecer mais a Deus apenas com os olhos fechados, ouvindo os cânticos da rádio gospel. Tem uma rádio com o nome Rádio Gospel? Eu queria dar um exemplo qualquer, né? Então, da rádio evangélica. Não vai acontecer, eu preciso estudar a palavra.
Então, para ter o benefício, colher conhecimento de Deus, eu preciso estudar, investir, plantar. Plantio, estudei. Vou colher conhecimento. Isso vai transformar a minha vida? É outra coisa. Sabe por quê? Aí tem os milagres de Deus. Tem aquilo que eu não plantei e Deus me deu para colher. Tem aquilo que eu não fiz a minha parte e Deus foi lá e fez, porque Ele tem um projeto maior do que eu. E de vez em quando Ele vai me usar, mesmo sem eu estar pronto. Mas isso é um milagre. Nós queremos viver, querido, sim, no ordinário de Deus, mas nesse ordinário em que nós estamos junto com Ele, fazendo a vontade dEle. Então tem pressões que as pessoas vão fazer sobre nós, que nós vamos dizer, querido, eu não vou poder, porque eu estou em outra missão. Nem todo mundo vai fazer tudo. Por isso que a igreja tem ministérios, e alguns ministérios deveriam estar capacitando a igreja a cumprir a missão. Mas às vezes a gente terceiriza o trabalho para os ministérios, e a gente divide, esse pessoal faz isso, aquele faz isso e aquele faz isso. Quando o dom é dado para que o corpo seja capacitado para o bem comum, para que todos possam cumprir a missão. O que então o apóstolo Paulo nos alerta sobre viver sob pressão? 2 Coríntios 4, ele diz, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Seu coração foi iluminado, sua mente foi iluminada, e agora você tem um conhecimento extraordinário, sobrenatural, da glória de Deus em Cristo. Você lê o Evangelho, você vê Jesus, você sabe, é o Deus encarnado, é Ele, olha a vida dele, olha como eu quero servi-lo, eu quero amá-lo. Você está iluminado pela verdade bíblica. E isto, aí Paulo vai dizer, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Essa grandeza toda está em você e em mim, que somos um vaso de barro. Que não temos condições de lidar com tudo isso sozinhos. Por quê? Para mostrar, estou lendo o versículo 7, que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Toda a obra do Senhor que acontece na minha vida e através de mim, provém dEle e não é do meu esforço. De todos os lados somos pressionados. Paulo sabe o que a gente está vivendo. Paulo sabia, porque ele estava vivendo, porque a igreja estava vivendo. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amar a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, nós temos um foco, um propósito. Nós estamos caminhando para um objetivo. Nós vemos aquilo que o mundo não vê. Nós sabemos que Deus está conduzindo a nossa vida para os propósitos eternos. E por isso, tudo que nós estamos passando aqui não se compara à glória que nos aguarda no céu, o que nós vamos viver. E se a gente estivesse lá, como a irmã Maria Amélia já está lá, como aqueles que partiram antes de nós já estão lá, se eles pudessem olhar para trás e falar, e eu achando que aquilo era sofrimento, aquilo não era nada, diante de
tudo que eu estou vivendo. Todas as dores, todos os problemas, todas as pressões, todas as dificuldades, elas não são nada diante daquilo que Jesus nos propõe no futuro. Mas a gente ainda não está lá. Como a gente ainda não está lá, a pressão de hoje parece insuportável. Parece que a gente não vai conseguir chegar no amanhã. Mas Paulo escreveu para os coríntios naquele tempo. Mas no coração de Deus estavam todas as gerações. E hoje esta palavra é para mim e para você. Nós somos pressionados, atribulados, mas toda essa pressão que a gente sofre, todas essas tribulações, todos esses problemas, adversidades internas também, porque tem outro texto que Paulo vai dizer, conflitos externos e internos, todas as crises, Paulo diz, nós não desanimamos, nós não ficamos angustiados. Essa palavra no original dá uma ideia de um espaço estreito. Olha, não, nós conseguimos superar. Eu estou cheio de preocupação, eu estou cheio de aflição, estou cheio de ansiedade, eu vivo tormentos, eu fico às vezes um pouco desanimado, mas quando eu acho que eu vou ficar completamente sem ânimo, o Senhor me fortalece. E Ele me dá o ânimo necessário para eu vencer aquela crise. E aí vem disposição, e aí vem encorajamento, e aí Ele me dá entusiasmo, Ele me dá coragem e vontade, porque eu o busco, porque eu sou filho de Deus. E o Espírito me convence e eu vou buscar o meu Pai. Ora, se eu estou pressionado e eu vou buscar outras fontes que não o Senhor, então eu não vou encontrar esperança. Eu preciso voltar à fonte, a esse Cristo, que nele eu vou morrendo a morte junto com Ele. Ou seja, eu entendo que eu tenho dores e sofrimentos. Paulo carregou grandes angústias, grandes sofrimentos, mas ele sabia que no que ele se identificava com Cristo, seguindo a Cristo, ele também se identificava, porque o poder de Cristo operava na fraqueza dele. E ele então podia vencer as dificuldades. Ele era pressionado, mas não desanimado. Ele ficava perplexo, mas não desesperado. Perplexo, bendito, é alguém que fica sem saída. Essa é a ideia da palavra. Perplexo porque ele não vê saída. Ele não vê por onde ir. E aí a palavra diz, no entanto, Paulo, ele não ficava perdido, ele não ficava desanimado no sentido de não ver saída. Quando ele não conseguia encontrar saída, Jesus mostrava o caminho. Deus abriu os olhos dele para ver o que ele não podia ver. Eu e você devemos lembrar que Deus controla as provações e Ele vai usar as provações para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos fazer crescer, para nos desenvolver os músculos espirituais, porque nós somos vasos de barro. A gente precisa eventualmente, colar um pedaço, ser reparado, ser fortalecido. Paulo diz, nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O perseguido aqui é a ideia de alguém que é caçado, alguém que é buscado para ser destruído. Mas Paulo diz, ainda que eu me sentisse caçado, abatido, e você deve lembrar que uma vez Paulo foi apedrejado, de tal maneira que ele desfaleceu, e todo mundo falou, está morto. Arrastaram ele para fora da cidade de Listra. Falaram, morreu, pronto. O texto não diz, ele morreu e foi ressuscitado. Diz que ele não ficou naquela condição. Deus o fortaleceu e ele continuou cumprindo a missão. Se a missão de Paulo tivesse acabado, ele poderia ter terminado ali. Mas Deus ainda tinha um projeto para o dia de amanhã. E Paulo precisava ficar vivo. Por isso você está vivo hoje. O projeto da irmã Maria Amélia terminou ontem. A obra que ela tinha para fazer, ela fez. Mas nós estamos vivos para cumprir a obra, para cumprir a missão, para fazer o que ainda precisa ser feito. Por isso, ainda que sejamos perseguidos, o Senhor não nos abandona. Ainda que venham nos abater, eles não podem nos destruir.
Porque enquanto Deus tiver um projeto para nós, nós vamos seguir em frente. Paulo enfrentou tantas coisas, em 1 Coríntios 4, 11, 13, ele diz que sofreu fome, sede, passou por nudez, recebeu bofetadas, ficou afadigado, trabalhou com suas próprias mãos, foi injuriado, e quando ele foi injuriado, ele bendisse. Quando ele foi perseguido, ele sofreu. Quando ele foi blasfemado, ele rogou a Deus, e ele chegou até a ser considerado como ser um lixo nesse mundo, como a escória de todos, mas ele perseverou e ele continuou. De tantas pressões, a pior delas, bendito, é aquela que nos chama para ser o que Deus não nos chamou para ser. E é por isso que a gente se deixa levar por todas as outras pressões, que a gente está tentando ser alguém que Deus não nos chamou para ser. Isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece na família. A gente está tentando ser uma pessoa que não é o projeto de Deus para nós. Está querendo satisfazer o desejo dos outros. Eu e você, então, precisamos, nessa manhã, sermos renovados com a esperança do futuro. No futuro, há uma glória reservada para nós que não se compara ao que nós estamos vivendo. Tudo agora é temporário, tudo agora é por enquanto, tudo agora vai passar. Mas o amanhã nos espera e Ele nos quer vivos. Versículo 11 diz: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Está entendendo? Quando você sofrer, você fala, eu estou morrendo um pouquinho aqui, eu estou experimentando um pouco do que Jesus experimentou, mas eu sei que Ele tem um projeto para mim, um plano para mim. Então a sua vida vai se manifestar através de mim. Eu serei usado por Ele para a sua glória. E por isso eu vou perseverar. Por isso eu vou dizer não às pressões que não são para mim. Essa pressão aí não está no meu CPF. Joga para outro. Não é comigo. As pressões que eu quero receber são as pressões que me levam a cumprir a missão, a promover vida. As pressões que querem me afastar do caminho, eu tenho que me afastar delas. E não pode ser quem que estiver falando, bendito. Você tem que saber onde estão suas lutas. Qual é a agenda de Deus para você? Senão alguém vem e decide sua agenda. Já viu aquele dia que você tinha que fazer, e aí alguém te interpela, e aí fala, tem uma agenda aqui, e aí você tem que decidir, e aí, Senhor, a tua agenda é a que eu tinha, ou é que essa pessoa me trouxe? Porque também Deus pode trazer uma agenda que não estava na sua, um plano diferente. Eu tinha um plano ontem, mas Deus falou, não, eu tenho outro plano para você. E eu fui fazer o outro plano. E aí o tempo é o tempo de Deus. Você tem que cumprir o plano e a missão que você tem. Mas aí você chega à noite, você vai orar para o Senhor, e ao invés de você pedir perdão por não ter feito o seu plano, você agradece a Deus, porque Ele te deu um bom plano. E você fez a vontade dEle. Nós não podemos terminar todos os dias pedindo perdão, só perdão pelos erros, hein, bendito? De vez em quando a gente tem que agradecer, porque a gente fez algo certo. Ninguém vive só de erro. Reconheça aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Está sob pressão, a pressão está alta. Hoje, Jesus disse para você, eu posso aliviar a sua pressão. Porque se você cumprir a missão, eu vou te fortalecer para você fazer aquilo que eu quero. E por mais que haja pressão, o fardo que eu tenho para você, ele é leve. O jugo é suave. Então, o que eu te dou para fazer, eu te dou condições de fazer. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos nesta manhã a cumprir a missão, mas cumprir a missão de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Nós temos aqui ministérios diferentes,
agendas diferentes, compromissos diferentes, encontros, conversas, responsabilidades diferentes. O que nós pedimos é graça e misericórdia, o Senhor nos capacitar a cumprir aquilo que nós não podemos deixar de fazer. Está com o nosso nome, está endereçado para nós. Dá-nos discernimento para saber quando, quanto tempo, em que momento. Não podemos fazer tudo o tempo todo. Não podemos fazer mais do que temos capacidade de fazer hoje. Por isso, se o Senhor quer que façamos mais, ajuda-nos na nossa deficiência. Capacita-nos para que possamos fazer mais para a Tua honra e Tua glória. Se for amanhã, se for na próxima semana, se for no próximo mês, nós queremos estar prontos e preparados. Contudo, dá-nos sabedoria e discernimento para entender quando devemos abandonar nossa agenda para cumprir a Tua agenda. E quando devemos nos manter na nossa agenda, porque o Senhor já tinha planejado. E a gente não pode se desviar para atender a agenda dos outros. Isso é muito difícil, nos ajude. Dizer não é muito difícil. E muitas vezes as pessoas controlam a nossa agenda. Nós não queremos viver, Senhor, para agradar pessoas, projetos pessoais dos outros. Nós queremos agradar o Teu projeto. Que façamos isso com sabedoria, com amor, com humildade. Fortaleça-nos, Senhor Deus, e livra-nos de todas as pressões que não nos ajudam a cumprir a missão, mas que nos afastam da missão. Essa é a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, fortaleça você, te ajude